Narrativas do Antropoceno, um espaço destinado à difusão e ao debate de questões como ecocrítica literária em tempos de crise ambiental e climática, direito ambiental, cinema, teatro e música. Narrativas do Antropoceno é produzido e apresentado por Guilherme Turvin, especialmente para a revista PUB Diálogos Interdisciplinares. Nesta 35ª edição do nosso podcast Narrativas do Antropoceno, a gente vai dar continuidade às entrevistas com alguns autores que participaram do livro Antropocenas. Os escritores convidados são Sebastião Stout, Marina Yukawa, Zeca Sampaio, Bruno Pinheiro Ivan, Samara Buoso, Igor Martim Pereira e Mariângela Ragazzi. Eu gostaria que os colegas Sebastião, Marina, Zeca, Bruno, Samara e Igor se apresentassem, falassem um pouco sobre sua formação acadêmica e profissional, sobre sua produção literária e que também comentassem para os ouvintes do Narrativas do Antropoceno como é que se deu o processo de criação do conto que foi selecionado para integrar a obra coletiva Antropocenas, do 4º concurso literário da revista PUB, e o que ele tem a ver com a questão do antropoceno propriamente dita. Olá, Guilherme, eu me chamo Sebastião Stout, sou advogado, minha formação é na área do direito. Hoje sou advogado, mas durante mais de 35 anos exerci o mistério de procurador do Estado de São Paulo. Aliás, tive a honra de estar ao teu lado em alguns momentos e trabalhar contigo. Tenho alguns textos, sim, teses e obra publicada no âmbito técnico, mas na literatura criativa eu tenho alguns textos publicados na revista PUB, ligada ao IBAP, órgão ao qual eu me orgulho muito de pertencer desde quase sua fundação, né, no antigo Instituto Paulista de Advocacia Pública, também comandado por você. Então tenho alguns textos na revista PUB, tenho alguns textos na revista de Direitos Difusos, publicados na área da literatura criativa. E fiquei sabendo do concurso literário, já acompanhei os anteriores, até no atual fui um dos examinadores, sempre pelo IBAP, pela revista PUB. A minha preocupação, Guilherme, com a área ambiental, acho que ela é intrínseca à minha atuação, e mesmo acho que até antes da minha atuação como advogado. Sempre fui um apaixonado das questões da natureza, e eu não sei como eu classificaria, mas sou um preservacionista de berço, né? Mesmo antes de haver um contexto de importância maior do meio ambiente, eu sempre fui muito ligado a essa área. E tive a oportunidade e a sorte de depois, atuando profissionalmente, ter trabalhado, inclusive, junto com você no contencioso ambiental da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e aprendi muito a partir daí. Tive a oportunidade de aprender muito. E aí as novas questões foram se colocando, como as questões do clima e tudo mais. Inclusive tenho vários textos e várias teses defendidas em congressos que versam sobre o direito ambiental. E até uma pequena obra que eu publiquei com o Caio Guzzardi, hoje procurador-geral adjunto de São Paulo, que é um pequeno manual de direito ambiental. Meu nome é Marina Yukawa, eu sou formada em jornalismo e agora eu estou cursando a licenciatura em letras. Eu tenho um livro-reportagem publicado que se chama Sorrisos Amarelos. É um livro que reúne algumas histórias de jovens mulheres asiáticas ou descendentes que moram ou moraram aqui em São Paulo. São histórias que falam de família, de preconceito, de fetichismo, né? Esse livro ele é resultado do meu TCC na graduação em jornalismo e foi publicado pela editora Viseu em 2020. Eu já participei de 2 outros concursos da revista PUB, né, em que eu tive contos selecionados. Então, participar desse concurso foi quase que natural para mim. Então, eu vou contar mais ou menos como eu conheci
o primeiro concurso em que eu participei, que foi uma grande amiga minha, né, que ela viu a divulgação desse concurso lá na Letras, na USP, e ela me mandou, falou, acho que você vai se dar super bem participando, enfim. Então foi uma indicação e uma oportunidade. Bom, a minha preocupação com a causa ambiental, climática, com as questões do antropoceno, elas têm crescido nas discussões que a gente tem desenvolvido dentro do Laboratório Alfabético, que é um grupo de criação literária e clube de leitura que criamos, né, com outros vencedores dos concursos da revista PUB, com outros associados do IBAP. Então eu tenho sido uma grande ouvinte e eu tenho aprendido muito, né, com todas essas discussões que a gente tem sempre em grupo. E com outras leituras que eu tenho feito também, essa causa ambiental ela vai aparecendo aqui e acolá, de uma forma meio orgânica, meio caótica, mas é cada vez mais evidente e inevitável falar disso, né? Bom, o meu conto, que se chama Esmaecer, ele passa pela questão do antropoceno, sob a ótica da imagem, da autoimagem que nós temos feito de nós mesmos, né? É um conto em que uma mulher ela é constantemente fotografada pelo seu companheiro de uma forma violenta, então, tanto que ela vai esmaecendo. Então, essa obsessão que tem sido aflorada com as redes sociais, com esse mundo digital de fotos que são tão instantâneas, essa hiperprodução de imagem o tempo todo, enfim, que isso para mim é um sinal dos tempos, assim, né? A gente perde memória, a gente deixa de desenvolver outras habilidades porque a gente está produzindo imagem o tempo todo. E esse conto também perpassa a violência doméstica de uma forma mais sucinta também, queimadas, incêndios, enfim, eu tentei usar essas imagens, né? Eu tento sempre trazer imagens aos meus contos desses eventos, né? Como pinceladas mesmo, para criar uma história, enfim. Meu nome é Zeca Sampaio, eu tenho formação em teatro e em educação, tenho doutorado em educação e sou músico também, venho escrevendo tanto para teatro como alguma coisa de ficção. Escrevi 2 livros infantis, Agora é Minha Vez, Zé Chimpanzé. Escrevi um romance chamado Tamoios, Genocídio em Nome de Deus, e venho escrevendo alguns contos junto ao Laboratório Alfabético. E então, nessa nova experiência dos contos, que era uma coisa com a qual eu não tinha ainda muita relação, eu acabei me inscrevendo no conto, já que o pessoal do Laboratório Alfabético tem também relação com o IBAP, a PUB e os concursos, né? Acredito que o tema da ecologia está se aproximando cada vez mais. Eu acabo de ler um livro do Mia Couto, chamado A Confissão da Leoa. Não é o tema principal do livro, mas tem o desequilíbrio ecológico que faz com que os leões se aproximem da aldeia e comecem a devorar as pessoas. Claro que aí está uma metáfora muito forte, né? Eu acho que hoje em dia a gente pode, pelo menos de passagem nos livros, vai ter sempre alguma referência, porque é um tema que está aqui com a gente o tempo todo. Mas a ficção científica nos futuros distópicos, né? As descrições de futuros distópicos, desde o Planeta dos Macacos, vamos dizer,
tem tido livros que vão falar desta questão. Por exemplo, aqui no Brasil tinha Jerônimo Monteiro, que escreveu um livro sobre as formigas, né? Um desequilíbrio ecológico, produzia formigas gigantescas que devoravam todo mundo. Então, essa coisa já vem na literatura também há algum tempo, né? Eu sou o Bruno Pinheiro Ivan, sou formado em Engenharia de Computação e em Filosofia. Sou servidor público, mais especificamente analista da Receita Federal. Eu tenho outros 3 contos publicados. Eu costumo ficar sabendo dos concursos da revista PUB, ou por divulgação nas redes sociais do IBAP, ou na própria revista, ou às vezes o meu pai que me avisa. Este 4º concurso eu não lembro qual das 3 formas que eu fiquei sabendo. Eu não lembro direito como nasceu isso em mim. Eu acho que é uma questão que já estava na minha infância. Eu lembro uma conversa com meu pai, ele me falando sobre petróleo, sobre combustíveis, plástico. Eu acho que ele não deve lembrar mais disso, não. Eu lembro da minha tia participando de um grupo ecológico lá em São João da Boa Vista, onde eu fui criado. Eu também lembro de ter participado de uma gincana entre escolas que tinha temática ambiental. Então, acho que em algum momento por aí, né, que surgiu essa preocupação. O meu conto, que se chama A Fúria de Hermes, ele está inserido num contexto de expulsão de indígenas de suas terras, de exploração predatória de recursos, de poluição das águas. Olá, meu nome é Samara Buoso, eu sou formada em Letras, Português e Francês pela USP e atualmente eu faço mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada também na USP. Bom, eu conheci o concurso, acredito que por indicação de colegas da faculdade, e eu participei da 3ª edição dele, tendo um conto selecionado, e voltei a participar na 4ª edição, tendo também novamente um conto selecionado. Acho que a questão ambiental e climática sempre esteve no centro das preocupações, mas foi algo que se aflorou mais durante a pandemia de Covid-19, em que a gente estava confinado, né, não podia sair dentro de casa e, ao mesmo tempo, a gente via notícias muito preocupantes, não só relacionadas ao vírus, às mortes, mas também ao meio ambiente. Então, eu acho que a partir daí eu comecei a elaborar um pouco mais um pensamento crítico acerca dessas questões e trazer essa elaboração para a literatura. Sou Igor, eu sou historiador e pedagogo por formação, Universidade de São Paulo. Eu atuo como professor de educação digital na rede municipal. Já estou na minha 3ª publicação com o pessoal aqui do IBAP. Eu participei do concurso anterior da revista PUB, que foi publicado no Natureza Degradada. Participei do lançamento Sacramentos, recentemente. E agora estou aqui no Antropocenas novamente. Eu já tenho um longo interesse por temáticas de naturalismo desde criança. E esse meu conto que eu produzi para o Antropocenas, ele partiu de algumas leituras filosóficas e teóricas minhas dentro desse campo. Acaba sendo uma área que ela me move tanto a nível intelectual quanto sensível, assim, e eu acredito que a minha produção tenha emanado desse aspecto. A questão racial e a de gênero já vem sendo tratadas em uma grande variedade de romances, contos, peças de teatro e poemas. Qual é a perspectiva da literatura contemporânea no campo da ecologia e das mudanças climáticas? Há alguma obra em especial que você gostaria de destacar para os ouvintes de nosso podcast? Observando a mesma sequência de falas,
Vamos ouvir em primeiro lugar Sebastião Stout, autor do conto Nos Tempos da Brigitte, do Namo e do Coni. Eu acho, Guilherme, que a temática ambiental e climática hoje tem tomado muito espaço, tem sido muito discutida e não é diferente no âmbito da literatura. A literatura tem tratado muito desse tema, às vezes não tão bem, né? Às vezes com muito greenwashing ou uma abordagem um pouco rasa desses temas, oportunista, mas isso é natural e acontece com todas as, creio eu, as áreas, né? O que importa é que realmente a discussão ambiental hoje está posta, ninguém consegue contornar a discussão ambiental. E são tantos livros que eu poderia citar, mas você me pede um e eu vou dizer um que eu li não faz muito tempo, que eu gostei muito, que foi eu arrisco o nome aqui, peço perdão pela pronúncia, da Olga Tokarczuk, uma escritora polonesa, e o livro se chama Sobre os Ossos dos Mortos. Acho que vale a pena quem puder fazer a leitura desse livro, é o que eu indico. Eu passo agora a palavra à escritora Marina Yukawa, autora do conto Esmaecer, e com quem eu tive a satisfação de repartir a coordenação da antologia Os Sacramentos, lançada no ano passado pela editora Terra Redonda. Eu acredito que a literatura ela nos possibilita falar de temas que são geralmente silenciados, né? Ou que é muito difícil de serem tratados de uma forma direta e crua, como numa não ficção, numa reportagem, por exemplo. A literatura ela nos permite tratar de tudo, né? Ela é mágica por causa disso. E eu acredito que o tema das mudanças climáticas, da questão ambiental, do antropoceno, entre muito nesse quesito, assim, né? Eu acho que a literatura, ela possibilita que isso seja tratado das formas mais variadas possíveis. E eu acredito muito, assim, nesse potencial da literatura, né? Eu acredito e torço que daqui para frente esse tema vai aparecer muito mais, porque é evidente, é visível e é inevitável falar sobre isso. E por coincidência, eu faço parte da organização do Clube de Leitura e Escritoras Asiáticas, em que a gente lê obras escritas por mulheres asiáticas ou da diáspora asiática. E em abril, né, no último mês, a gente leu As Últimas Crianças de Tóquio, da Yoko Tawada. Ela é uma escritora japonesa, mas que vive na Alemanha. E esse livro é uma distopia. Acredito que distopia seja um formato propício para falar de mudanças climáticas, por mais pessimista que isso possa ser. Em que um bisavô cuida do seu bisneto, né, que enquanto os idosos, os velhos, vivem para sempre, não morrem, e eles vivem cada ano mais vigorosos, com mais energia, mais saudáveis, as crianças nascem com mutações genéticas, frágeis, né, sem poder mastigar coisas duras, porque os dentes são muito frágeis e quebram, e com problemas para andar, com problemas respiratórios e que vão se agravando, né, enquanto elas crescem. E é um Japão distópico, implicitamente num regime ditatorial e totalmente fechado para os outros países. Então, os estrangeirismos são abolidos, né? Logo no início do livro se fala que não se usa mais a palavra jogging para corrida, né? Eles têm uma substituição ali para um termo em japonês para designar corrida como esporte, como exercício físico.
E esse é um livro que ele é curto, ele tem menos de 150 páginas, mas ele é muito difícil de digerir, assim, porque por mais que se trate de uma distopia, né, é possível ver vários indícios, assim, de coisas que a gente vivencia hoje, né, isso é muito assustador, porque, né, faz refletir no que podemos chegar, né, pessimista, né, mas muito importante para essa reflexão, né. Esse livro ele foi escrito pós catástrofe de Fukushima, né, e chegou no Brasil ano passado, em 2023. É uma leitura que eu indico para todo mundo, por ser muito importante, muito bem escrita, né, apesar de difícil digestão. E nós lemos também, logo no início das atividades do Clube do Livro, A Vegetariana, da sul-coreana Han Kang. Esse livro ele trata da história de uma mulher que decide virar vegetariana, e isso causa, assim, um furor na família, né? Enfim, essa é talvez a sinopse do livro, mas que trata de muito mais coisa, né? Da relação com a natureza, do desejo de se viver sem causar violência a nenhum tipo de ser, né? E perpassa outros temas muito, 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 muito sensíveis, como violência doméstica, estupro, fetichismo da mulher, né? Enfim, a questão da mulher asiática, coreana. Enfim, é um livro que ficou muito famoso, né? E que eu também indico a leitura. Vamos ouvir agora Samara Buoso, autora de Autotomia, que vai nos dar suas dicas sobre obras contemporâneas versando sobre meio ambiente e mudanças climáticas. Eu acredito que o trabalho com a questão ambiental na literatura contemporânea vem crescendo com o passar do tempo. Claro, ainda não é algo que se compara ao trabalho já realizado em relação às questões étnicas ou às questões de gênero, mas eu acho que é algo que vem num crescente, talvez por conta das preocupações da ordem do dia, né? As questões ambientais estão cada vez mais ganhando relevância, e que bom que estão ganhando cada vez mais relevância, porque a gente está vivendo uma situação muito preocupante, né? Então eu acho que o trabalho da nossa literatura com o meio ambiente tende a crescer cada vez mais, e espero que isso ajude a fazer algum tipo de mudança na nossa vida prática, né? Bom, eu destacaria A Queda do Céu, do Davi Kopenawa. Acho que é um bom livro para pensar essas questões. E os escritos do Ayrton Krenak. O contista Igor Martim Pereira, autor de Não Haverá Mais Noite, também dá sua dica literária para a gente. Acho que nessa altura, sobretudo o que a gente tem vivido ultimamente, é inevitável e até meio óbvio se lembrar do Loyola Brandão com Não Verás País Nenhum, que é aquele livro em que ele descreve uma distopia climática, né, num contexto brasileiro. E é a primeira referência que me pula, assim, da ficção, a observar as ondas de calor que a gente tem passado, catástrofe climática. Uma obra que ela envelheceu muito bem, apesar disso provavelmente não ser boa notícia pra gente. Como vocês veem hoje a situação do mercado editorial, do comércio, da produção literária e, especificamente, a proposta que nós desenvolvemos no âmbito da revista PUB, Diálogos Interdisciplinares, de promoção deste concurso literário? Primeiro, a palavra vai para o Sebastião Stout. O fato que mais tem
me preocupado, viu, Guilherme, e que entristecido também, por que não dizer, é a perda de espaço físico de exposição literária, ou seja, a perda que nós estamos tendo de livrarias. A gente não encontra, era um dos espaços que acho que eu, tenho certeza você e muitos dos nossos ouvintes mais apreciava. As livrarias de rua, a livraria Cultura, né? Ou as livrarias de shopping center mesmo, tinha umas muito interessantes. E era um espaço onde você descobria, onde se descortinava um mundo de livros, de literatura, um lugar gostoso de ficar, de conhecer pessoas, um tremendo programa. E eu tive a oportunidade de viajar recentemente, aqui na América Latina e na Europa, e eu vejo que no Brasil é um fenômeno mundial isso, mas que no Brasil ele é agravado, né? Nós não temos quase mais livrarias, nós estamos perdendo esses espaços. Quando temos alguma livraria dividido com papelaria ou apenas com alguns poucos títulos de best-seller, sem nenhuma atenção qualificada ao leitor, ao cliente. Então isso me preocupa muito. E nesse contexto, essa iniciativa do IBAP, da Revista PUB, de agregar tantas entidades que não são especificamente da área editorial e da área da literatura, agregar essas entidades para somar nesse esforço, eu acho sensacional. Já tive a oportunidade de dizer isso a você pessoalmente e acho fantástico. Acho que é por aí que a gente começa a encontrar uma saída diante dessa perda incrível que a gente está tendo e lamentável de espaços físicos de literatura das nossas livrarias. Passo agora a palavra a Marina Yukawa. Eu tenho percebido que o cenário literário no Brasil ele tem diferentes frentes, vamos dizer assim. Aparentemente ele é bastante solitário, bastante isolado, de difícil acesso ao mercado editorial, enfim, que é um mercado, né? É importante lembrar sempre. Mas ao mesmo tempo, nesses últimos anos, eu tenho percebido o quanto não precisa ser solitário, nem isolado, nem isolacionista, que os autores têm se juntado muito, né, para criar algo diferente, para tentar fugir dessas restrições, né, todas que o mercado impõe. Recentemente eu me juntei ao coletivo de escritoras asiáticas e brasileiras e temos feito várias ações de divulgação e de produção literária. Tem sido algo assim muito proveitoso, muito agregador, né? Fora também o laboratório alfabético aqui dos integrantes, né, associados do IBAP de alguns vencedores dos concursos literários, né, que a gente publicou recentemente o livro de contos Os Sacramentos, que foi uma iniciativa muito, muito boa, muito proveitosa. A iniciativa da Revista PUB em promover esses concursos, para mim, é maravilhosa, assim, é algo muito, muito valioso, né, abriu muitas portas para mim, né, eu sou muito feliz, me sinto muito honrada, muito, muito alegre, né, em ter meus contos selecionados nos 3 concursos em que eu participei. E eu incentivo que isso continue para os próximos anos, né? Sempre divulgo para todo mundo, enfim, para mim é uma alegria imensa fazer parte disso. Passo agora a palavra ao Zeca Sampaio, autor de Metonímia, conto integrante de Antropocenas. Eu não tenho uma visão assim muito geral do campo editorial e da literatura brasileira contemporânea, assim, né? Eu tenho a impressão que eu tenho um pouco é da dificuldade mesmo, cada vez maior, principalmente para os livros físicos, ao mesmo tempo que continua havendo aquela coisa, aquele frisson pela
livraria de rua, aquela livraria que tem um livreiro que você conhece. Em todas as cidades tem isso e eles continuam sobrevivendo porque tem o interesse né, das pessoas, mas eu acho que é um campo que se reduz. A grande venda, vamos dizer assim, vai acabar indo para o campo do entretenimento também, como é na indústria cultural em geral, né? Livros mais leves, livros mais dirigidos realmente ao entretenimento e não a uma literatura mesmo, uma busca de uma escrita um pouco mais elaborada, né? Algo para dizer que seja um pouquinho mais aprofundado. Isso eu acho que a gente vive uma crise em relação a isso. E eu acho que concursos como o concurso da PUB são importantes porque dão alternativas onde você pode apresentar o seu trabalho, aparecer de uma certa forma, sem necessariamente entrar pelos caminhos da grande venda, porque editoras hoje só vão editar ou de uma maneira muito pequena, né, que nem divulga muitos livros, ou vão querer livros de pessoas que já têm nome, que já são de alguma forma famosos e vão vender os livros, né? E isso é muito difícil para quem está começando ou para quem não tem mesmo o interesse de ser da grande vertente, né, de vendas, mas que tem interesse em fazer uma literatura mais expressiva e pessoal. Com a palavra o Bruno Pinheiro Ivan. Acho que tem um aspecto positivo da tecnologia que tem beneficiado bastante a literatura, né? Acho que tem uma facilidade agora de acesso, né, tanto de leitores que querem encontrar obras específicas, quanto de autores que querem publicar seus textos, né? Acho que você tem hoje formas de autopublicação, e facilidades, por exemplo, para quem quer participar de um concurso, pode enviar um arquivo online, né, ao invés de ter que submeter um texto em papel, né, pelo correio, às vezes em várias cópias para ser distribuído, né, entre quem vai avaliar. Então, acho que tem esse aspecto que facilitou bastante. Agora, essa mesma tecnologia, ela também tem nos tirado tempo que a gente dedicava à leitura. Ela também gerou uma concentração de vendedores de livros, né? Tem alguns poucos sites que concentram boa parte das vendas hoje. Isso tem trazido grandes dificuldades para manutenção de livrarias, né? E as livrarias muitas vezes são um espaço importante de você conhecer livros novos, né? Que nem sempre nos meios digitais isso funciona tão bem, né? Agora, pensando que no Brasil, acho que ainda a principal barreira que a gente enfrenta, né, é a barreira econômica. Pensar que um livro, às vezes, custa de 5% a 10% de um salário mínimo, né? Isso torna inviável. E pensar assim, que muitas famílias não têm nem um salário mínimo para sobreviver, né? Para passar o mês. Então, como que elas vão investir esse dinheiro em um livro, né? Acho que um outro aspecto também que a gente é importante a gente pensar, né, dos ataques que alguns livros vêm sofrendo, né, de tentativas de censura. A gente tem o caso recente aí do Avesso da Pele, que alguns políticos querem tirar, falaram que vão tirar das escolas, que aquele livro é um absurdo, né, um livro que foi premiado aí, ganhou o prêmio Jabuti. Eu lembro aqui em Araraquara também, não faz muito tempo, que por pressão dos pais tiraram o Capitães de Areia da lista de leitura, né? Acho que a gente está um pouco melhor, pensando no Capitães de Areia, no Estado Novo, várias cópias foram apreendidas e queimadas, né? Talvez a gente esteja um pouco melhor hoje. Também acho que às vezes essa tentativa de censura acaba potencializando uma obra, né? Muita gente se interessa porque, por que estão censurando? Quero ler, né? Mas é uma questão que a gente sempre precisa ficar de olho porque ela é bastante perigosa.
Eu gosto muito dos concursos da revista PUB. Os temas são muito instigantes. Eu gosto de escrever para esses temas, né, que são propostos. Eu também gosto muito de ler os textos, né, que são selecionados. Acho que é uma iniciativa muito boa. E acho também muito bom que entidades que não têm, né, como finalidade a literatura estejam dispostas a apoiar esses concursos, né? Quero inclusive aí agradecer todas as entidades que estão envolvidas de alguma forma aí nesses concursos da revista PUB. Eu passo a palavra agora a Samara Buoso. Acho que, evidentemente, a gente tem bons escritores surgindo no Brasil nesse momento. A questão do mercado literário e das livrarias acho que é complexo, né? Muitas vezes a gente tem a ideia de que para você conseguir ser publicado, você tem que estar na estante o tempo todo. E também tem o problema, né, do consumo de livros. Enfim, é uma conversa muito longa, então não vou me estender muito nisso. Mas eu gostaria de afirmar, né, e deixar registrado a importância de concursos como os promovidos pela revista PUB, né, com todas essas organizações que não fazem parte diretamente da produção literária, né. E, enfim, acredito que é muito importante para a gente descobrir, sim, novos talentos, e também para a gente ter a oportunidade de ter a nossa primeira publicação, de repente, de ter o nosso nome circulando. Então, acho que isso também é muito importante, né? Não só o nosso nome circulando, mas também toda a discussão que a gente traz com os nossos textos, né? Enfim. Igor, por favor, agora é sua vez. Acho que o Brasil carece um pouco de possibilidades de entrada de pessoas no mercado editorial, né? É um país em que é muito, muito difícil você ser escritor se você não tiver algum grande prêmio, algum histórico, enfim, conhecer as pessoas certas, como sempre. Então eu vejo como uma oportunidade muito bacana essa que é oferecida pelos concursos da revista PUB e pelo grupo de pessoas, né, que se forma a partir dele para criar publicações de um viés independente, de pessoas que não são necessariamente autores por profissão, que não têm esse envolvimento profundo com o mercado literário, mas que tem algo a dizer, que tem algo a contribuir assim, com a nossa literatura, né? Um grupo que é muito interessante nesse sentido. Neste último bloco, eu pedi aos autores para comentarem a respeito da situação da política ambiental no Brasil. Primeiro vamos ouvir sequencialmente os autores associados ao IBAP, Sebastião, Marina e Zeca. Olha, Guilherme, eu que já fui um otimista, né? Porque quando a gente trabalhou juntos, inclusive especificamente nessa área, o Brasil, sem dúvida, era uma liderança em termos de arcabouço legislativo ambiental. Uma liderança, um exemplo mundial. E a gente esperava, como era natural, que isso fosse o começo e a estrutura necessária, né, com o CISNAMA e tudo mais, para uma nova época na proteção ambiental no Brasil. E qual não é a nossa triste surpresa ao ver que hoje o quadro é de destruição e de involução desse arcabouço normativo e estrutural dos órgãos de defesa do meio ambiente. É muito triste ver isso, é muito triste ver que nós temos uma legislatura e vários governos empenhados fortemente em promover, num momento como esse, de mudanças climáticas, um retrocesso ambiental. Portanto, vejo o quadro com enorme preocupação e vejo que é um quadro que
impõem que nós não nos desmobilizemos, né? É um quadro muito difícil, mas nós temos que lutar mais e mais, ainda mais, para que não haja retrocesso e que a gente possa solidificar no futuro uma melhora. O quadro é muito difícil, mas exige que a gente lute mais. É só o que nós podemos fazer. E é assim que eu vejo, com muita preocupação, com pouca esperança, mas com um ímpeto de lutar, de não deixar essa peteca cair. É assim que eu vejo, Guilherme. Bom, nós vivemos nos últimos anos, com o governo anterior, momentos de terror, né? Momentos tenebrosos de angústia. E, para mim, na questão ambiental, isso foi latente, incisivo, né? Porque ela não foi só negligenciada, ela foi desfavorecida de forma maliciosa, e era triste ver as notícias, enfim, tudo isso somado a um cenário de pandemia, né? Então eu venho de anos muito pessimistas, mas agora com o novo governo um pouquinho esperançosa também. Ainda acho que essa questão é pouco abordada, né? Ela é pouco divulgada. Eu acho que estamos vivendo um pico de calor imenso, né? Eu acho que eu nunca vivenciei um outono tão quente, isso que eu estou em São Paulo, e pouco se fala, né? Pouco se fala disso. Então, mais uma vez, eu quero reiterar aqui que a literatura, ela pode ser essa porta, né, para se falar disso tudo. E eu acredito que o livro Antropocenas conseguiu trazer isso à tona. Cada conto sob uma perspectiva, sob um evento, com escritas diferentes, enfim. Minha esperança maior ainda está na literatura. Bom, o Brasil nunca teve uma política climática muito avançada, embora tenha melhorado no começo dos anos 2000, mas nós agora passamos por um desastre, né? Um momento em que houve uma destruição deliberada. Nós tínhamos um ministro do meio ambiente que vendia madeira para fora de maneira assim criminosa, né? Então a gente realmente passou por um período muito ruim. Estamos tentando recuperar, acredito que há um pouco de recuperação, mas nós ainda estamos longe de uma mentalidade mais... o brasileiro, em geral, tem uma certa ideia de que a natureza é infinita, que não é para se preocupar, tem muita água, tem muita mata, então ele pode abusar. E eu acho que não tem nada mais equivocado que isso, né? Nós estamos andando na direção absolutamente contrária. Mas acho também que há o desenvolvimento, talvez, da vida urbana, vai fazendo com que as pessoas fiquem longe mesmo da vida e tenham medo mesmo. Né? Tenham medo, tenham nojo, tenham dificuldade de conviver, né? De ter terra no seu quintal porque tem minhoca, tem bichinhos, então a pessoa fica com nojo ou com medo e ela prefere cimentar tudo. Aí isso vai criando uma tendência para a destruição e não para a preservação, né? Eu acho que isso é uma tendência muito grande cultural, que é além de todas as políticas ou assim, aquilo que realmente a gente discute teoricamente ou faça propaganda. É uma coisa que está mais profundo na raiz da maneira como as pessoas vivem e convivem com a própria natureza. Neste último bloco do episódio 35 de Narrativas no Antropoceno, a gente vai ouvir os depoimentos do Bruno, da Samara e do Igor a respeito da política ambiental brasileira contemporânea. A conjuntura política no Brasil parece cada vez mais desfavorável às questões ambientais, né?
por mais que você tenha um executivo agora, né, um pouco mais preocupado, você teve recentemente um executivo que foi a destruição total, né? Mas você tem correlação de forças, você ainda tem o Congresso, ele continua, a cada eleição ele tende mais à direita, ele tende mais ao negacionismo, né? Então, se lá atrás foi aprovado um código florestal bastante questionável, tendo que ceder em muitos aspectos, hoje você já vê uma revisão, uma tentativa de rever esse código florestal para tornar ele ainda pior, né? Agora, tem coisas também que acho que às vezes fogem um pouco da conjuntura e não se explicam só pela conjuntura e talvez mesmo quem está aí no Executivo Federal, né, possa ser questionado. Você teve ações no passado de querer construir Belo Monte, por exemplo, que não me parecem se explicar só por uma conjuntura política. Parecia ser mesmo uma vontade do Executivo de produzir aquela obra, apesar de todas as questões que estavam ali envolvidas, apesar dos alertas de que com as mudanças climáticas os regimes de chuva mudariam, você teria menos água, então a usina seria menos eficiente do que estavam querendo dizer que ela seria, né? É triste porque, assim, acho que o Brasil perdeu, ele tinha tudo para ser o líder global nas questões climáticas, né? E acho que a gente já perdeu essa liderança, a gente não é mais capaz de ter, né? A gente parece estar tendo que se contentar com algumas pequenas vitórias pontuais. A gente tem redução de desmatamento na Amazônia, né? Poxa, é positivo, claro, né? Mas esse desmatamento acho que já deveria ser zero, né? E ao mesmo tempo a gente tem aumento do desmatamento no Cerrado, né? Que isso não foi contido ainda, continua crescente. A gente também vê muito poucas ações nas cidades, que é onde estão a maioria das pessoas, né? A gente às vezes fica se preocupando, pensando muito na floresta que está lá longe, e a gente tem que pensar mesmo, né? Mas a gente deixa de pensar no nosso espaço mesmo, né? Como ele tem que mudar, né? E a gente vê agora essa semana, por exemplo, as chuvas e as enchentes no Rio Grande do Sul, né? E fica pensando se a gente vai finalmente acordar para essa questão. E talvez se fosse alguns anos atrás, a gente estaria pensando se o desastre de Mariana faria, né, a gente acordar um pouco depois de Brumadinho, as chuvas e as enchentes na Bahia e em Minas Gerais em 2021, 2022, as chuvas e enchentes aqui em Araraquara no final de 2022, né? Então, aproveitando, né, que podcast ele fica registrado e as pessoas podem ouvir, né, no momento que elas quiserem. Então, queria propor assim, pense quando você estiver ouvindo, pense qual foi o desastre que aconteceu nessa última semana, né, e se questione se é esse desastre que vai finalmente nos fazer acordar. Uma tragédia, né? Acho que não há um outro modo de ver a questão ambiental e climática no Brasil nos últimos tempos, né? É só pensar na queima da Amazônia, no massacre dos povos originários, enfim, entre outras formas de violência contra o meio ambiente, contra os animais, a fauna, a flora, enfim. Então, é muito preocupante, triste, revoltante que tudo isso tenha acontecido, tenha se agravado. Eu sei que há medidas que a gente está tentando tomar agora, mas espero que esse cenário melhore, né? Não sou uma pessoa muito otimista, mas eu espero que essa questão, enfim, pelo menos tenha algum tipo de avanço na preservação do meio ambiente. Enfim. Em vista dos últimos anos, particularmente,
saindo aí de um governo de extrema-direita que tinha um desdém aberto por essas questões, não me deixa assim uma visão muito positiva. E apesar de a gente estar num momento mais progressista agora, com um pouco mais de abertura para esses diálogos, a gente ainda segue, né, sobre uma estrutura de classe e uma estrutura produtiva que favorece diretamente os interessados em combater política climática, política ambiental. Então não vejo com muito otimismo, mas a gente não tem nada com que contar além da nosso próprio esforço, nossa própria possibilidade de se organizar, de se unir para tentar promover algum tipo de mudança nesse sentido. Me chamo Maria Ângela Souza Ragazzi, trabalho como tradutora, sou formada em artes plásticas pela Unicamp e estou concluindo o curso de Línguas e Culturas Estrangeiras na Università degli Studi di Perugia. Tenho alguns textos publicados em coletâneas de contos e poesias em jornais e revistas literárias. Em 2015, publiquei, através de uma editora portuguesa, o romance intitulado Memorial das Flores. Fiquei sabendo do concurso da revista PUB através do blog Concursos Literários. Bem, acredito que a minha preocupação com a causa climática tenha surgido já na adolescência. Nunca cheguei a ser uma ativista, mas em meus textos sempre aparece uma grande inquietação com essa questão, uma desconfiança nas escolhas que a humanidade tem feito. O meu conto publicado nesta coletânea nasce justamente dessa inquietação. Ele fala sobre um refugiado climático que arrisca a vida para atravessar o deserto e o mar. Para escrever esse conto, li testemunhos de pessoas que fizeram realmente essa travessia, fugindo da seca e da desertificação e afastando-se de lugares onde a vida se tornou impossível. No que diz respeito à produção literária contemporânea voltada para temas ambientais, eu não tenho conhecimento suficiente para exprimir uma opinião válida sobre o assunto. Posso dizer que compartilho muitos dos questionamentos apresentados por Ailton Krenak no seu belíssimo livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Acredito seriamente na necessidade de se buscar alternativas para essa realidade que está aí. Talvez esses vários níveis de crise que estamos atravessando como sociedade sejam em boa parte o resultado de uma incapacidade individual e também coletiva de fazer emergir uma ideia de mundo diferente. Quanto à iniciativa da revista PUB em realizar este concurso literário com apoio de entidades que não são da área editorial, quero ressaltar que a considero de grande importância, porque não é uma iniciativa que prioriza um retorno econômico, mas a abertura de um espaço de discussões, de troca de ideias, no qual foi possível agregar obras de autores com diferentes experiências e perspectivas que conseguiram realizar um conjunto capaz de impactar e sensibilizar os leitores. A revista PUB está de parabéns. Em relação à política ambiental e climática do Brasil nos últimos anos, eu posso dizer que as coisas parecem estar melhores do que no governo anterior. Foram dados alguns passos em relação à diminuição do desmatamento, mas vejo que ainda falta efetividade em muitos setores. Existe uma preocupação do governo em relação à governabilidade que o leva a não ser suficientemente, vamos dizer, combativo nas questões ambientais, quase legitimando uma falsa oposição entre preservação e desenvolvimento. A gente conclui aqui a segunda parte da série de entrevistas com autores do livro Antropocenas, e já fica o convite para o próximo episódio de Narrativas do Antropoceno, que versará sobre o tema
racionalidade, democracia e neoliberalismo em tempos de emergência climática. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Porfim, especialmente para a revista PUB. Conheça o blog da revista PUB acessando www.revista-pub.org.